Boa noite, paz do Senhor a todos, amém? Amém. Vamos compartilhar. Ainda nos próximos domingos, nós continuamos a pensar sobre o Sermão do Monte, né? O ensino que Cristo trouxe no Sermão do Monte, que está em Mateus 5, 6, 7. Eu até deixei essa tarefa para vocês, né? Lerem esse texto, Mateus 5, 6, 7, para estar meio que por dentro naquilo que a gente está compartilhando nesses domingos, né? A gente teve alguns intervalos com o Lauré, que esteve conosco, falando sobre paternidade, mas estamos dando continuidade sobre isso também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 6. Mateus 6, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, mas eu queria que a gente se situasse um pouquinho antes de ler, antes que a gente lesse esses versículos, mas lembrasse o que está acontecendo nesse momento do Sermão do Monte, né? A gente trouxe nos outros domingos, né? O intuito de Jesus era explicar para a multidão, para os seus discípulos, para aqueles que estavam perto dele, aquilo que ele esperava como sendo o evangelho do reino, aquilo que Deus esperasse que nós, como filhos de Deus, viéssemos a viver com a nossa vida, né? Eu até trouxe que Mateus aqui ele faz como se fosse um paralelo entre Jesus subindo no monte, trazendo o entendimento da lei, o entendimento da vontade de Deus, com Êxodo 19, 20, 21, 22, que é quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, né, através da vida de Moisés, né, no deserto, e Deus foi formando um povo, né. Nessa formação de um povo, Moisés também subiu no monte, recebeu a lei de Deus, recebeu as ordenanças de Deus, os 10 mandamentos, como eles deveriam cultuar, como eles deveriam andar. E ali em Êxodo, né, Deus estava formando um povo e Moisés trouxe essa lei para esse povo, como eles deveriam agir, leis morais, como eles deveriam cultuar. E Mateus faz como se fosse um paralelo ali. Jesus sobe no monte e começa a ressignificar aqueles ensinos, né? Jesus, até alguns momentos, ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, eu vos digo assim, agora eu digo assim, como se Cristo ressignificasse muitas coisas, né? E a gente vê nesse sermão do monte mesmo, né? Cristo trazendo ao entendimento o que ele via ser importante para o reino, ele ser importante para nós que estamos seguindo ele e que a gente quer saber qual que é a vontade de Deus, como Deus deseja que eu seja, qual que é a lei, o que Deus espera de mim, o que é importante, o que não é, quem são felizes, né? Como Deus quer que eu ame, como Deus quer que eu adore, como que Deus quer que eu seja. Então, Jesus, diante dos seus discípulos, ele vem trazer um entendimento da lei, até mais profundo do que o povo no Antigo Testamento tinha, né? Eu até trouxe na outra vez que eu compartilhei, que no Antigo Testamento eles tinham a lei de não matar, né? E Jesus fala no Sermão do Monte, não importa só não matar, mas você também não pode odiar o seu irmão, né? Os 10 mandamentos, a lei de Moisés falava não adulterarás, e Jesus chega e fala assim: mas eu digo a mais, aquele que olhar de forma errada e desejar alguém já está adulterando. Então Deus traz uma profundidade maior na lei, né? E a gente vê que no Sermão do Monte Cristo está falando que Deus não espera de nós, Ele não deseja de nós uma superficialidade, uma religiosidade, como se fosse coisas que a gente faz um check-in, né? Fui no culto, dei meu dízimo, li a Bíblia, fiz meu jejum, fiz minha oração, tô afinado com Deus. Não. Cristo traz essa necessidade da gente não ser simplesmente religioso,
não ser superficial, mas de ter uma transformação interna no nosso coração. Por isso que ele fala, não adianta só você, eu não matei meu irmão, porque a lei fala para eu não matar, mas Jesus fala, não adianta só isso, você não pode odiar, você tem que amar o seu irmão. Jesus fala até mais, ele fala, a lei fala para você amar o seu amigo, eu falo, você ame o seu inimigo. Então, Cristo deu uma profundidade, um entendimento maior a respeito daquilo que Deus espera daqueles que são filhos dele. Mas isso só é possível através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Porque, na verdade, isso é até mais difícil, não é? Ou só eu que eu acho? Amar a quem a gente sabe que nos odeia, ou amar aquele que a gente sabe que nos quer o mal, mas dar outra face, a gente não matar, mas também não odiar alguém, é mais difícil. E por isso Cristo também fala que isso só é possível através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, Cristo está falando no Sermão do Monte, trazendo o ensino ao povo de Deus, aos discípulos, aqueles que querem seguir a Cristo, que é necessário nascer de novo. É necessário ter uma nova vida. É necessário viver pelo Espírito, uma nova vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo. E assim é possível nós vivemos essa vida de transformação. Eu queria que antes de eu continuar, a gente entendesse que não é porque a gente obedece e a gente faz ou tenta fazer o que é certo, que a gente é salvo. Não é porque eu me esforço para fazer aquilo que Cristo me ensina aqui, que me traz a salvação. Não, eu não sou salvo porque eu obedeço. Na verdade, eu sou salvo e a gente entende que a gente é salvo pela fé em Cristo Jesus e pela graça que nós alcançamos pela fé em Cristo Jesus. Porque se você olha, assim como eu acredito, e você olha para a sua vida, a gente consegue ver como a gente é falho em tantas coisas, que Ele ensina para a gente alcançar e ser. Mas pela fé em Cristo Jesus, nós entendemos que Cristo chegou naquele lugar. Cristo, Ele alcançou essa perfeição e o sacrifício dEle na cruz nos salva. Nós somos salvos pela perfeição de Cristo. Enquanto nós reconhecemos Ele como Salvador na nossa vida, nós somos salvos. Glória a Deus por isso. Amém. Isso é maravilhoso. Então eu não obedeço para eu ser salvo. Eu entendo que Ele me salvou. E porque eu entendo a graça dEle, que me salvou da condenação, eu quero me esforçar para obedecê-lo. Entendeu a diferença? Eu não vou obedecer para alcançar algo. Eu quero obedecer porque eu já entendi que Ele me salvou. Eu já entendi que em Cristo eu fui aceito, mesmo eu não conseguindo chegar aonde eu deveria chegar em todos os ensinos, em toda a expectativa que Ele tem para mim hoje. Cristo chegou, eu sou salvo pela graça em Cristo Jesus, e porque eu entendo isso, o Espírito Santo habita em mim, e assim eu quero viver e tentar obedecer e cumprir a vontade de Cristo. Com esse entendimento, eu deixo o Espírito agir na minha vida e eu vou amar o meu irmão, eu vou dar outra face, eu vou perdoar aqueles que me ofenderam, eu vou deixar Cristo santificar o meu coração, eu não vou só não adulterar, mas eu vou deixar Cristo purificar o meu coração, a minha mente, os meus sentimentos. Por quê? Porque eu entendi o que Ele fez para mim. Ele já fez, Ele já me salvou. Em gratidão a Ele, eu vou entregar minha vida a Ele. Em gratidão a Ele, eu vou esforçar a minha vida, fazer a minha vida como um servo, alguém que deseja agradá-lo. Amém? Mas o Sermão do Monte, então, é Cristo mostrando para nós que Ele não espera de nós essa superficialidade, uma religião simplesmente de coisas que eu faço e deixo de fazer. Mas Ele espera que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Ele espera que a gente permita Deus transformar o nosso coração, ter uma intimidade, ser nosso amigo.
E eu trouxe na outra vez que eu compartilhei um pouco mais sobre Mateus 5. E Cristo falando sobre as bem-aventuranças, sobre amar o próximo, sobre amar o inimigo. E eu queria hoje que a gente pensasse um pouco naquilo que está em Mateus 6. Aqui em Mateus 6, Jesus mais uma vez mostra a diferença de práticas religiosas vazias, com uma intenção errada, versus como nós devemos entender as atitudes como discípulos de Cristo. Então ele vai falar mais uma vez, ele vai continuar falando, há uma diferença entre práticas religiosas e quem realmente é discípulo de Cristo. Em Mateus 6, a gente não vai ler ele inteiro, mas ele vai falar sobre práticas religiosas, mas ele vai dar uma diferença entre aqueles religiosos da época, os fariseus. Ele vai fazer uma diferença entre os pagãos, aqueles que não conheciam o Deus de Israel, e os discípulos reais de Cristo. Então, até ele explicando isso aqui em Mateus 6, ele vai falar sobre algo que é muito comum na vida religiosa. E a gente for pensar não só nos cristãos, mas na vida religiosa até de outras religiões, são práticas comuns. Ele vai falar sobre a caridade, ele vai falar sobre a oração e sobre o jejum. São práticas comuns à vida religiosa, não só dos cristãos, dos crentes, mas você procura na prática religiosa de muitas outras religiões, eles têm essa mesma prática de caridade, de oração e de jejum. E Cristo, mais uma vez, vai falar para os seus discípulos que existia uma diferença entre aquele que fazia tudo aquilo de uma forma religiosa e aquele que nasceu de novo e realmente estava sendo guiado pelo Espírito, realmente estava agradando a Deus com essa prática. Vamos ler um pouquinho ali, Mateus 6, o versículo 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, a primeira área religiosa que muitas vezes nós, buscando a Deus, fazemos é a caridade, a dar esmola. E Cristo, mais uma vez, ele está batendo diante da hipocrisia. Ele fala assim, quando você for ajudar alguém, quando você for dar uma esmola, quando você for ter uma atitude de caridade, faça isso em secreto. Mais uma vez ele fala contra a hipocrisia, né? E o que significa hipocrisia? Significa atuar, a gente mostrar algo, alegar ter um relacionamento com Deus, mas no fundo está procurando algo de interesse próprio. Então, a hipocrisia é, diante de todos, eu tentar mostrar algo, uma santidade, um amor, uma justiça, mas que no fundo o interesse naquilo é contrário. O interesse é um interesse próprio, de glória, de reconhecimento, de olharem e falarem que eu sou bom e que eu sou cristão e que eu ajudo. Então a primeira coisa que Cristo fala aqui, ele não está recriminando a ajuda, a caridade, mas ele fala assim, quando você for fazer, não toque trombeta, né? Não diga para todo mundo, olha o que eu estou fazendo, estou ajudando. Hoje talvez ele diria, quando você for ajudar alguém, não faz uma live, né? Não tira uma selfie, né? Mas faça em segredo, em secreto. Eu acho muito interessante que ele vai falar algumas vezes, faça em secreto, que aquilo que a tua mão esquerda fazer, a tua mão direita não saiba. E o seu Pai que te vê em secreto te recompensará.
Então, olha que Cristo está trazendo coisas bem práticas para a gente. Ele fala assim, essa vida religiosa que a gente quer ter não é uma vida de aparência. Você não pode ajudar o outro com a intenção de um reconhecimento. Ele quer que a gente preste atenção. Por que você está ajudando o outro? Por que você quer doar algo? Por que você quer fazer uma caridade? Qual a intenção disso? Faça em secreto, que ninguém saiba. E o interessante é que ele fala que Deus recompensará, para que fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Nós não sabemos qual é essa recompensa que Deus traz para aquele que age com a motivação certa. Talvez seja, eu acredito que aquela pessoa que quer ajudar com a motivação certa, em segredo, não para trazer glória para si mesmo, aquela pessoa só de ver o outro sendo ajudado, ele já se sente recompensado. Né? Só de ver que o outro que estava em necessidade teve um auxílio de Deus. Imagina alguém que estava passando uma necessidade e ela recebeu um socorro, ela não sabe nem quem a socorreu, ela olha para quem? Ela olha para quem ajudou ou ela olha para Deus? Ela fala, Deus, muito obrigado, eu tive um milagre aqui, recebi um milagre. Deus foi exaltado. E quem tem essa motivação certa no ajudar, na caridade, em ajudar ao próximo, ele vê a recompensa nisso mesmo, em a pessoa dar a glória a Deus e a pessoa ser ajudada. Mas eu também acredito que Deus recompensa de outras formas, né? Deus vai recompensar com a sua própria presença, com o seu próprio suprir das necessidades. Mas a intenção inicial, a motivação de quem ajuda, Cristo está falando, não é o retorno. Não é eu vou dar porque Deus vai me dar de volta. Eu vou fazer porque Deus vai me abençoar. Eu vou fazer porque o outro vai ver que eu sou bom. Não, eu vou ajudar porque é isso que Deus me ensina para fazer. Amém? Então a primeira coisa que Cristo fala aqui, de ações religiosas que nós temos é que a caridade, o amor, o cuidado, ele seja feito em secreto. E ele continua aqui, né? Versículo 6, agora capítulo 6, versículo 5 em diante. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, mais uma vez, porque gostam de orar em pé na sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, olha, mais uma vez Jesus continua a falar sobre as práticas religiosas sem hipocrisia, sem ter uma intenção de um retorno errado naquilo que faz. E os judeus tinham um costume de chegar a determinados momentos do dia, dependendo de onde eles estavam, eles paravam, iam nos cantos das praças, das sinagogas, e oravam em voz alta, e oravam voltado para Jerusalém. Lembra de Daniel que fazia isso? 3 vezes por dia, voltado para Jerusalém, orando. Cristo não está condenando a oração em si, a busca, mas Cristo está condenando, mais uma vez, a hipocrisia. Você está orando, talvez com uma intenção, uma motivação errada. Então, o judeu tinha aquele prazer de estar no meio da praça, levantar as mãos e falar alto e orar alto. E Cristo fala, para esse religioso, você já recebeu a sua recompensa. Qual é a recompensa que ele já recebeu? O outro olhar e falar, olha como ele é bom, como ele é santo, como ele faz a parte dele, né? Mas Jesus está, mais uma vez, recriminando essa atitude só externa, de fazer algo externo para ser visto,
para ser reconhecido, né? Lembra que eu falei que ele está falando sobre os religiosos, sobre os pagãos e sobre os discípulos dele? Então ele fala isso para os religiosos, para os fariseus, né? O povo judeu que fazia muito isso. Não seja hipócrita, não seja superficial, né? E ele continua aqui no versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem, porque pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, ele falou do mesmo jeito que ele fala para os religiosos do povo dele, né? Não faça uma trombeta no que você está orando para os outros olharem para você. Ele fala para os pagãos lá assim, o que Deus espera não é vãs repetições, que vocês fiquem repetindo oração sem sentido nenhum, como se fosse uma fórmula mágica de Deus ouvir o seu pedido e te responder. Já viu? Às vezes a pessoa fala, eu tenho que fazer a oração do tal pessoa, a oração forte, eu tenho que orar o Pai Nosso 47 vezes, eu tenho que fazer isso e aquilo. Era uma prática comum, um mantra, sabe? Sabe que tem aquelas alianças que tem aquele mantra que vai falando, de forma superficial. Jesus está falando, não é isso também. Não é uma repetição vazia que eu espero na oração. Isso não vai te levar a nada. Então ele falou para o religioso, ele falou para o povo pagão que estava perto, que não cria em Deus. E ele fala daí para os seus discípulos, né? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Então, mais uma vez, Cristo falando sobre o secreto, né? Não ser visto de todos, não ser notado de todos, mas algo particular. Ele fala, você quer orar? Não faça repetição sem sentido nenhum. Não vá na praça falar em voz alta para os outros ouvirem o que você está falando. Entra no seu quarto e fala com seu pai que vê em secreto. Eu, pensando nesse texto, eu até me veio à memória que às vezes nós fazemos orações comunitárias. A gente ora, né? Eu estou aqui, a gente vai orar no culto, né? E eu vou fazer uma oração aqui no culto, eu falo, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Eu tenho até uma pompa, né? Porque os outros estão ouvindo e eu quero que todo mundo concorde com a oração, entenda. Então a gente faz uma oração ao mesmo tempo que é para Deus, mas é uma oração para os outros ouvirem também, né? E tudo bem. Mas Deus está falando que Ele espera, nesse momento de oração, que você entre no quarto e fale em secreto, porque é nesse momento que você simplesmente é quem você é. Você não tem pompa, não está falando na segunda pessoa do plural, vós, né? Você está simplesmente diante de Deus, se derramando, falando aquilo que você está sentindo, falando aquilo que está incomodando o seu coração, ou declarando o seu amor por Ele, declarando a sua necessidade dEle. Então, Cristo fala, quando você for orar, busca fazer isso. Por quê? Porque, mais uma vez, Cristo está falando, o que Deus espera não é a superficialidade, não é uma hipocrisia, você aparentar uma coisa. Imagina, eu estou aqui e falo, Senhor Todo-Poderoso, obrigado, porque o Senhor é o Deus que sustenta as nossas vidas. E Deus olha para o meu coração e fala, mas seu coração está quebrado. Então eu chego no meu quarto, me ajoelho e falo, Deus, o meu coração está quebrado. Meu coração está em pedaços. E essa oração em secreto, que o Deus que está em secreto ouve, Ele responde. Não a que nós aparentamos, mas aquele momento que a gente realmente abre o nosso coração e a gente mostra quem a gente é. E olhando para isso, eu vejo mais uma vez Cristo falando sobre o que Ele espera do Evangelho, dos seus discípulos. Ele não espera simplesmente rituais vazios e superficiais. Ele espera relacionamento e amizade.
intimidade. Aí você entra no seu quarto e fala com o Pai. É isso que ele diz, né? Orarás ao teu Pai, e teu Pai que vê em secreto te responderá. Teu Pai. Então, Cristo mais uma vez está mostrando. Você quer seguir esse evangelho? Entenda que ele é de entrega de coração. Ele não é de hipocrisia, ele não é de atuação. Ele é de relacionamento, ele é de amizade. Isso quer dizer esse em secreto, esse lugar a sós. Também é um lugar, não é um lugar que só você fala, mas é um lugar que você ouve. Um relacionamento, uma amizade, uma intimidade. Não é a gente chegar diante de Deus e eu despejar todas as minhas necessidades, tudo aquilo que eu quero, tudo aquilo que eu espero e ir embora. Uma oração, um tempo com Deus no secreto, em intimidade, é esse lugar que eu falo para Ele tudo aquilo que eu preciso, toda a minha necessidade, toda a angústia do meu coração, eu mostro para Ele quem eu sou e eu ouço Ele falar comigo. Eu falo e eu ouço. É relacionamento. Jesus está falando nesse sermão, não é só palavras vazias, a sua oração não pode ser palavras repetidas, não pode ser um mantra, não pode ser algo superficial. A sua oração tem que ser uma conversa com o seu Pai, com um amigo, que você em secreto fala com Ele e abre o seu coração. Amém? Então Cristo está nos ensinando como é a nossa prática religiosa aqui. E daí ele continua, versículo 9. Portanto, vós orareis assim. E aqui agora a gente vai ler a oração que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Eu acho interessante entender que Cristo não passou a oração do Pai Nosso como uma forma de oração que a gente ficasse repetindo. Não que seja errado a gente orar a oração do Pai Nosso. Mas ele acabou de falar para os discípulos dele que evitem orações, vãs repetições. Então nós não usamos a oração do Pai Nosso como um mantra. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não. Nós não usamos a oração como um mantra ou como uma fórmula mágica para agradar a Deus. Ele acabou de falar para a gente não fazer isso. Mas ele fala... Ele dá uma base para os seus discípulos, quando vocês forem orar, quando vocês forem buscar a Deus, eu vou passar para vocês aqui uma base, o que deve orientar essa busca. E a gente vai ler isso um pouquinho agora. Portanto, vós orareis assim. Deixa eu tomar uma água. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha o que ele diz para os seus discípulos. Primeira coisa, na hora que você for buscar a Deus, você vai entender que Ele é Pai. Mais uma vez Ele está falando. Pai. Nós, quando buscamos a Ele, quando nós oramos, nos voltamos a Ele, nós entendemos, ou precisamos entender que Ele é o nosso Pai. A paternidade de Deus, ela nos mostra quem nós somos e quem Ele é para nós. Então, olha mais uma vez Cristo falando, não é algo superficial, não é vã repetição, é intimidade, você entender que Deus é o seu Pai. Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não é todo mundo filho de Deus. Escola bíblica, hein, gente? Todos somos criaturas de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos o sacrifício de Cristo Jesus na cruz e nos tornamos filhos dele. Olha só. Então, é isso Cristo está falando para os seus discípulos, para os filhos, né? Todas essas promessas de vida, de cuidado, são para os filhos, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, entregaram a sua vida para Ele. Todos somos criaturas, mas a partir do momento que recebemos a Cristo, somos filhos de Deus. Ele é nosso Pai. Nosso, olha, mais uma vez, só a primeira parte, Pai nosso.
Aqui ele mostra, mais uma vez, que quando a gente vai orar, o que a gente tem que pensar? A nossa oração não é algo egoísta, não é algo só para mim, não é só o que eu quero, não é só o que eu preciso e eu me fico aquém de todo mundo ao meu redor. Eu acho muito interessante que Tiago 4:3, você pode ver depois, ele fala assim: pedis e não recebeis, porque vocês pedem mal, pedem para as suas próprias vontades, para os seus próprios interesses. Então ele está falando, ele não diz que nós não podemos pedir, mas Cristo está falando, que as nossas orações não sejam orações egoístas. Quando nós fazemos parte de um corpo de Cristo, nós entendemos que somos um corpo. Eu vejo a minha necessidade e eu vejo a necessidade de quem está caminhando comigo. Pai nosso, não é pai meu, é nosso. Dá uma olhadinha em quem está do seu lado. É nosso, Pai nosso. Não é só o meu, é nosso Pai, que estás no céu. Ele continua, que está nos céus. Olha, mais uma vez Cristo está falando, aquilo que nós buscamos em Deus não é o que esse mundo busca, né? O nosso Pai está no céu, o reino dele é do céu, o reino dele são de coisas celestiais, não são de coisas dessa terra. E nós, quando buscamos a Ele, nós entendemos isso, nós temos as nossas necessidades aqui, aquilo que a gente precisa, mas o nosso Pai é do céu, Ele sabe aquilo que a gente precisa eterno. A gente olha só as coisas daqui, dessa terra, mas nosso Pai do céu sabe das coisas eternas que a gente precisa. Amém? E Ele continua, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha Jesus falando mais uma vez, quando você vai orar, você não vai só clamar a sua vontade, mas você que entendeu que o seu Pai é do céu, você fala, Pai, faça a sua vontade do céu aqui na terra como no céu, aquilo que o Senhor deseja aí no céu seja feito na terra. Glória a Deus, olha Jesus está falando, quando nós oramos, nós clamamos não só a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Olha, Cristo está explicando para a gente, quando você for orar, você vai falar, Deus, faça a sua vontade, que a sua vontade seja feita, como é no céu, seja aqui na terra. Faça a sua vontade. Amém. Eu acho interessante a gente pensar que essa oração nos mostra também que nós somos agentes dele, né? O Cristo está falando, não é um mantra a oração do Pai Nosso, ele está falando o que deve ocupar a motivação do nosso coração. Quando a gente aproxima de Deus e fala, seja feita a tua vontade na terra como no céu, eu me coloco como um agente para que a vontade de Deus seja feita. Deus, eu não sou cidadão só dessa terra. Nós temos um entendimento, até tem algum livro que fala o peregrino, acho que é de John Bunyan, né? Que fala, nós somos peregrinos aqui. Nós somos cidadãos do céu. Tem uma frase, acho que de C.S. Lewis também fala, que se eu tenho em mim sentimentos que eu não consigo entender, isso só mostra que eu não fui feito para esse lugar. Nós somos cidadãos do céu. Então, quando a gente ora, fala, Deus, eu não quero só a minha vontade, não quero que seja feito só o que eu quero que seja feita a tua. Eu quero que aquilo que o Senhor deseja aconteça aqui na terra e através de mim. Olha o tipo de oração que Cristo está falando para a gente ter, de relacionamento. Não é só de pedido, mas qual é a sua vontade, Deus? Sabe, às vezes a gente tem... Nosso tempo de oração é simplesmente um tempo de jogar para Deus tudo aquilo que eu preciso, que eu quero e que eu desejo alcançar. Mas Cristo nos ensinando na oração do Pai Nosso, Ele fala, a gente vai falar o que a gente precisa,
mas a gente também vai falar para Deus, Deus, e o que o Senhor quer? Faça a sua vontade. Qual que é a sua vontade que vai ser feita? Qual é a sua vontade que vai ser feita? Na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu futuro. A sua oração chega um momento e você fala, Deus, eu quero isso para o meu futuro, eu quero isso para a minha vida, para a minha família, eu quero isso no meu trabalho. Qual é a sua vontade? Que a sua vontade seja feita também, que o seu nome seja glorificado. Será que a tua oração está chegando aí? Será que está tendo esse relacionamento de não só falar, mas ouvir o que Deus quer? Cristo está falando, é essa oração que Ele espera. Venha o teu reino, faça o que o Senhor deseja aí no céu, aqui na terra, através da minha vida. Glória a Deus. Amém. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha o que Cristo está mostrando nessa oração. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele está falando para a gente pedir aquilo que a gente precisa hoje, para agora. Eu não falo pão nosso de amanhã, o pão nosso daqui uma semana, é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Cristo está nos ensinando a confiar. Quando você for orar, não deixe a ansiedade tomar conta do seu coração. O que vai ser do futuro? O que vai ser do amanhã? Será que eu vou ter como me organizar? Será que eu vou ter como sustentar? Como que eu vou sair dessa? O pão nosso me dá hoje. Então Cristo está falando que aquilo que você precisa de forma básica, Ele vai te sustentar. Ele vai te dar aquilo que você precisa hoje. Então isso nos mostra não deixar a ansiedade tomar conta da nossa oração. A confiar nele. Nos mostra também a ter uma rotina. Você pensou, se ele está falando que a gente vai orar, o pão nosso me dá hoje, quer dizer que amanhã eu vou orar também. Me dá hoje, cuida de mim hoje. E no outro dia, me dá hoje, cuida de mim hoje. Então Cristo está mostrando, não fiquem ansiosos, não pense lá na frente. Ele até vai falar mais para frente isso em Mateus 6 no final. Mas ele também fala de uma rotina, de buscar Ele todo dia, de uma constância na presença dEle, buscando Ele. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas. Então Cristo está falando, quando você vai orar, olha para dentro de você e vê aquilo que precisa mudar. Vê aquilo que você precisa pedir perdão. Vê aquilo que precisa arrumar na sua vida. Então Cristo está falando, quando você for orar, engrandeça o nome do Senhor, agradeça ao cuidado dEle, entregue o seu futuro para que a vontade dEle seja feita, peça perdão pelos seus pecados, reconheça os seus erros. E Ele diz, continuando aqui, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então Cristo está ensinando, o cidadão do céu, ele recebe o perdão de Deus e ele perdoa a quem deve a Ele também. Eu acho interessante porque, lembra que eu falo que é um paralelo com a lei de Moisés, né, no Velho Testamento? No Velho Testamento, era assim, olho por olho, dente por dente. Se alguém te fez perder um dente, essa pessoa vai perder um dente também. Se alguém te fez perder um olho, essa pessoa merece perder o olho também. Essa era a justiça do Velho Testamento. Mas Cristo aqui trazendo um paralelo, Ele está falando, mais uma vez Ele está mostrando que hoje o entendimento é diferente. Nós recebemos o perdão de Deus, mesmo sem merecer o perdão, porque a gente não chegou lá, a gente não foi perfeito, mas em Cristo recebemos o perdão. E nós entendemos que somos cidadãos do céu. Nosso Deus, nosso Pai é celestial. E o que nós vivemos hoje, aquilo que nós vivemos hoje é uma continuação, é uma nova aliança, é uma aliança guiada pelo Espírito Santo, em que eu recebo o perdão. Então, naturalmente, eu falo, se eu recebi, eu perdoo também. Não é mais olho por olho, dente por dente.
Ele está falando para os seus discípulos, os discípulos dele, os filhos dele. Antigamente era olho por olho, dente por dente. Agora não. Da mesma forma que vocês foram perdoados, vocês também precisam perdoar. E ele termina: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele está falando mais uma vez, ó. Você vai orar, você vai falar: Deus, me ajuda. Não me deixa pecar, não me deixa errar, não me deixa falhar. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor para caminhar, preciso do Senhor para não falhar. Eu sou dependente de Ti. Não podemos vencer o mal, não podemos vencer a tentação, as dificuldades da nossa vida sem a ajuda de Deus. Então, olha, o que Cristo está falando nisso tudo, no sermão e sobre a oração, principalmente. Sem superficialidade, né? Sem vãs repetições. Secreto, você e Deus. Abra seu coração. Vamos pensar na oração do Pai Nosso. Uma oração, uma busca a Deus, exalta o nome dEle, glorifica o nome dEle, fala para Ele que a vontade dEle precisa ser feita na sua vida, fala para Ele que a vontade dEle precisa ser feita na sua casa, na sua família. Peça aquilo que você precisa hoje, confiando que Ele está cuidando de você. Reconheça os seus pecados, reconheça aquilo que está falho na sua vida, peça perdão e perdoe como Ele te perdoa. E clama para Ele continuar te ajudando a caminhar. Ele está dando um esboço para você orar. Mas o significado é: abra o seu coração para Ele, fala com Ele. E eu anotei algumas palavras, mas como se fossem chaves nisso tudo: relacionamento, amizade com Deus, ouvir, falar e ouvir, secreto, discípulo. Então Cristo está falando no sermão aquilo que Ele espera da gente. Sem hipocrisia, sem mentiras, sem parecer algo que não é, mas sinceridade diante dEle, é isso que Ele espera, e é essas pessoas que Ele recompensa. Feche seus olhos um pouquinho. Você não está no seu secreto no quarto, né? Mas eu queria que você fizesse uma oração, você e Deus. E abrisse, né, o seu coração diante desse Pai Nosso, que cuida de nós. E eu não sei como está a sua vida, mas abra diante dele seu coração. Se talvez você estiver cansado, desanimado, talvez você está preso a decepções, preso a uma ansiedade que tem tomado conta. Lembra da oração do Pai Nosso aqui. Se talvez você tenha se sentido sozinho, lembra do nosso Pai Nosso. Nós não estamos sozinhos. E seja sincero diante dele. Ele pode te alcançar onde você estiver. O Pai que te ouve em secreto te recompensa. Mas Ele espera de você uma intimidade. Ele espera um relacionamento. Ele espera uma amizade. Ó Senhor, nós queremos realmente entender o seu ensino, Senhor. O Senhor não deseja
religiosos, né? O Senhor tem falado no sermão inteiro. Não deseja superficialidade, o Senhor deseja intimidade, relacionamento. Pessoas que falam as suas necessidades, mas também ouvem aquilo que está no seu coração. O que está no seu coração, Senhor? Talvez faz anos que eu oro e eu nunca perguntei: Deus, e o Senhor, o que quer de mim? Talvez faz anos que você ora: Deus, isso é o que eu quero. Mas talvez você nunca falou: Deus, e o que o Senhor quer de mim? Deus, seja feita a tua vontade. Esse é o momento. Fala com Ele, fala: Deus, eu preciso disso tudo que eu preciso. O que eu mais preciso é da tua presença. Seja feita a tua vontade na terra, como é feita no céu, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu futuro. Ó Pai, que cada um aqui possa sentir, ver essa oração sendo verdade, de que nós não estamos sozinhos, mas o Pai é nosso. Somos um corpo, estamos em comunidade e somos chamados a viver essa comunidade, chamados a viver um ajudando o outro. Muito obrigado por isso, Senhor. Ó Pai, que cada um volte para sua casa e não se contente em ter algo superficial, mas que busque o Senhor como um amigo verdadeiro, que vá ler a sua palavra, meditar na sua palavra, ouvir a voz do teu Espírito e se posicionar como um cidadão do céu realmente, Pai, em nome de Jesus. Se você, diante talvez de toda essa palavra, você talvez pode pensar: olha, eu não sei o que é isso tudo que você está falando. Deus se relacionar comigo, Deus ser meu amigo, Deus ser meu Pai. Eu queria que depois você pudesse me procurar aqui. Você quer entender um pouco mais, você quer falar: eu quero isso também, eu quero isso. Procura depois o culto, a gente pode conversar mais. Deus tem algo assim para a nossa vida. É isso que Cristo está falando no sermão. Amém?